Olá! Se você está aqui, provavelmente você já ouviu falar sobre o marketing panorâmico e está tentando entender o que que é isso. Essa aula é para te ensinar com todos os detalhes sobre qual é essa visão que te faz se tornar um profissional do marketing muito mais reconhecido e valorizado por conseguir dominar o que poucos dominam. Eu preparei aqui um Miro, que é a ferramenta que a gente usa, inclusive, para ver os panoramas do marketing para a gente começar a nossa conversa. Então, primeiro de tudo, marketing panorâmico, o que que é e de onde surgiu? Então, primeiro de tudo, o marketing é bem mais que uma rede social. Eu vejo muita gente por aí falando que, sei lá, faz o Instagram do cliente e chamando isso de marketing estratégico. Não é. Até porque o marketing existe bem antes do digital. Antes da rede social, antes do tráfego pago, antes de internet, marketing já existia. E aqui eu não estou falando só sobre mídia offline, falando que ainda existe televisão ou ainda existe outdoor, porque o marketing também vai além da divulgação. Eu tenho aqui o baralho da divulgação, né, onde eu elenquei mais de 70 maneiras de divulgar um negócio. E é uma forma muito visual da gente perceber que o marketing vai além do digital. A gente tem uma categoria aqui, essa vermelhinha, que é só sobre mídias tradicionais. Mas o baralho se chama baralho da divulgação e não baralho do marketing, porque marketing é muito mais do que divulgação. A gente está falando aqui de marketing panorâmico sobre marketing estratégico, mas eu não dou esse nome porque tem muita gente que fala sobre marketing estratégico que não é isso que eu estou falando aqui. É um marketing que consegue expandir a visão para fazer com que você enxergue o que poucos são capazes de enxergar. E aí, antes de explicar mais sobre esse conceito, eu queria mostrar o meu background. Por que que eu estou falando disso? Qual que é a minha referência para ter construído essa metodologia? Primeiro de tudo, eu sou formada em publicidade pela UNB, que é a Universidade de Brasília. Eu tenho um MBA em marketing na SPM e eu trabalhei com branding, design de negócios na prática, atendendo mais de 80 clientes. Então, tenho tanto conhecimento teórico quanto conhecimento prático dessas disciplinas todas. E eu fui dando cada vez mais um out para entender onde eu me encaixava. Então, comecei pela publicidade, que também não é marketing, né? É uma parte onde você consegue tá bastante relacionada, né, com a parte da divulgação, né, onde você consegue fazer com que uma marca se torne conhecida. Mas antes disso, toda a parte estratégica de como uma marca deve se colocar no mercado para conseguir gerar interesse, gerar desejo, gerar venda, isso tem muito mais relação com o marketing, que foi onde eu me encontrei muito mais. Nessa parte de atuação com branding, design de negócios, eu vi também a importância de se trabalhar com uma marca, de entender o que que é uma marca para além de identidade visual, né? E como que ela está dentro de um design de negócios. Marca e marketing só funciona quando você está entregando para um negócio em si. Então, como profissionais do marketing ou do branding, a gente precisa conhecer e saber falar também sobre negócios. Já fiz inúmeros cursos e mentorias de social media, tráfego pago, perpétuo, lançamento. Eu me formei em 2015. Em 2015, a internet era mato. Então, muito do que eu sei hoje sobre a atualidade do marketing veio de cursos e não necessariamente da faculdade. Mas foi uma experiência legal porque a faculdade me deu a base de entendimento para que eu conseguisse organizar todas essas novas maneiras de se fazer marketing que estão surgindo cada vez mais, né? Sou mentora de mais de 200 profissionais de marketing, por aqui a gente chama de formigas, são os profissionais dedicados de verdade, que fazem um bom trabalho, que estão dispostos a se capacitar, entregar o seu melhor, que está trabalhando de verdade, e não aí como vários profissionais do marketing que na verdade vieram iludidos por cigarras, querendo ganhar muito dinheiro sem ter que trabalhar, como se marketing fosse uma loteria. É a minha carreira, né? Minha vida profissional é com esse marketing, eu acredito muito que nós somos a maioria, profissionais que realmente encaram isso daqui como uma carreira e não como um jeitinho de ganhar dinheiro, merecem ser valorizados. Por isso que eu me tornei mentora de profissionais do marketing com esse perfil também. De certa forma, eu uno essas três grandes disciplinas, né? Business, Branding, Marketing, para construir marcas que vendem. O MQV, o nome do perfil, veio daí. É a união dessas três disciplinas. E dois diferenciais que eu acredito que é bastante relevante para a gente chegar na conclusão do marketing panorâmico são essas habilidades. Primeiro, a didática, de organizar um conteúdo complexo
para deixar tudo mais fácil de se entender, e também a capacidade de transformar teoria em ferramentas práticas. O baralho da divulgação é um exemplo tangível disso, né? Como que eu pego maneiras de divulgar um negócio e deixo isso tangível. Aqui a gente tem um produto físico até para falar disso. E foi daí que surgiu o marketing panorâmico, que é uma metodologia para se trabalhar com marketing estratégico de verdade, e não só com, sei lá, o plano do que você vai fazer, que você tem chamado de estratégia, isso não é estratégia de marketing. Calendário de postagem do que vai vir no Instagram do teu cliente, isso também não é estratégia de marketing. Marketing panorâmico é estratégia de marketing de verdade. E é uma forma de tangibilizar a inteligência e cobrar bem por ela. Um erro muito comum de profissionais até que fazem o marketing estratégico é colocar mais como parte do processo e não como a grande entrega, porque é difícil tangibilizar a inteligência. Inteligência é uma coisa meio etérica, às vezes vira assim, uma fala que você faz numa reunião para direcionar aquilo que você está fazendo, que na verdade é a parte mais valiosa de tudo que você entrega, mas que por não ser tangível, não ser palpável, você não consegue vender. É fácil vender um pacote de post, é fácil vender um site, porque você consegue entender aquela entrega. Agora, inteligência, quando não é ferramentada, quando não é tangível, quando você não consegue demonstrar o valor daquilo ali, é difícil de ser vendida. E é para isso que o marketing panorâmico também surgiu. E aqui trouxe alguns sinais de que você precisa expandir essa visão panorâmica para trabalhar com marketing por esse outro viés. Primeiro deles, está com dificuldade de elevar os resultados para o seu cliente. Você quer entregar mais resultado, mas você não sabe exatamente como. Isso tem muito a ver com esse segundo ponto, que você tenta resolver todos os problemas de marketing com a ferramenta que você domina. Tem uma frase do Maslow que fala que para quem só tem martelo, todo problema é um prego. Então, trazendo para o nosso contexto, se você for gestor de tráfego e aparecer um cliente que quer aumentar as vendas, você vai tentar fazer isso através da gestão de tráfego, mas existem outras formas. Será que você está olhando para todas elas? Acaba que, para quem só tem martelo, todo problema é um prego, né? E a gente precisa aumentar a nossa caixa de ferramentas para conseguir entregar a solução mais adequada para a realidade daquele cliente, conseguir fazer um diagnóstico do que ele de fato precisa, e não só oferecer aquilo que você sabe fazer, empurrando às vezes o que não é exatamente o que ele precisa. Isso faz com que você não consiga se diferenciar da concorrência, então, se você só consegue fazer uma coisa de um jeito, você é comparado com todos os outros social medias ou todos os outros gestores de tráfego, os outros copywriters ou donos de agência, para o cliente fica tudo igual, se você só faz uma coisa. E com isso tem dificuldade de aumentar o ticket, né? Porque nosso mercado, em certo nível, é meio prostituído. Tem muita gente iniciante cobrando pouco, e se você é comparado àquele iniciante que está cobrando R$ 300 por mês para poder fazer toda estratégia de marketing, você tem dificuldade de conseguir aumentar o ticket do seu serviço. Porque no final das contas, para o cliente é meio que tudo igual, ele não sabe diferenciar. Então, quando você está nessa situação e ainda atolado na operação do marketing, está na hora de expandir essa visão estratégica. Sobre essa parte, né, de estar atolado na operação, os profissionais que já têm essa visão panorâmica desenvolvida, mas que às vezes não conseguem cobrar por elas, ganham dinheiro, sei lá, fazendo post, fazendo a arte, fazendo tráfego, e às vezes a gente perde muito tempo com coisinha pequena, sabe? No dia a dia tá ali para você, sei lá, aumentar o logo do cliente, corrigir, sei lá, o horário do post, o errinho que saiu, ou então fica horas ali no gerenciador de anúncio. E quando a gente está atolado nessa parte operacional, fica difícil conversar sobre os assuntos mais estratégicos. Você acaba virando, em alguns contextos, o faz tudo do marketing, sabe? Que às vezes você até percebe que não é só a rede social que vai resolver, lá vai você aprender a fazer tráfego pago e tenta fazer tudo sozinho, junto com a arte, com a edição de vídeo e com o texto da legenda e a copy do site, e fica você sozinho atolado na operação, com essa sensação de que, caramba, eu estou trabalhando demais, eu não estou ganhando compatível com o tanto que eu estou me dedicando. Se isso está acontecendo com você, um dos caminhos é elevar a sua atuação para a estratégia e não ficar mais atolado com a operação do marketing. Porque quando você começa a aplicar o marketing panorâmico, acontecem essas coisas aqui. Primeiro, você expande a sua visão sobre o que é o marketing de verdade. Não fica limitado no que eu tenho chamado de miopia da especialidade, aquela coisa onde você domina aquilo que você tem foco, mas todo o resto fica embaçado.
você tem mais controle sobre os resultados que você é capaz de proporcionar. Você não fica dependendo daquela única ferramenta que você sabe fazer, mas com essa visão panorâmica, você consegue identificar as alavancas que vai mudar o resultado de marketing do teu cliente. E com isso gera muito mais resultado. Você se torna referência em marketing estratégico. As pessoas não te procuram para fazer a operação que mais um monte de gente consegue fazer, não. É a sua visão que é valiosa. Você trabalha com projetos que geram orgulho e satisfação. Não tem nada mais gostoso do que trabalhar em algo que você vê o resultado depois e falar: fui eu que fiz. Olha só que incrível, eu participei dessa decisão aqui. Eu fiz a diferença para o meu cliente. E é sobre isso também. Quando você começa a trabalhar com marketing panorâmico, você passa a conseguir cobrar pela inteligência de marketing. Não é mais aquela coisa intangível que você só diz que faz. Não, você entrega e cobra pela inteligência. Isso te dá mais segurança para atender os clientes high ticket, atender aqueles clientes que precisam de mais e que às vezes você não se sente pronto. Com marketing panorâmico, você vai ter a ferramenta, vai ter o processo, vai ter a metodologia, que você vai saber o que fazer quando esses clientes mais exigentes com mais dinheiro chegarem. E que isso faz também com que você aumente o preço dos seus serviços. Ao aplicar o marketing panorâmico, você consegue entender como que transforma inteligência em entregável e logo cobra por essa parte de inteligência, para além do que você já cobra na operação. Isso faz com que você se torne um profissional valorizado, que ganha o quanto merece. Olha só os benefícios de você entender o que é o marketing panorâmico. Mas isso aqui é só um pedacinho. Vamos agora partir para o entendimento de como isso funciona na prática. Trouxe aqui, inclusive, a visualização dos panoramas. Vou passar aqui uma visão prévia. Ó. Esses aqui são todos os módulos do marketing panorâmico, os principais. E aqui você já consegue ver que todo marketing panorâmico é ferramental. Ele tem, né, as aulas onde eu ensino cada um desses tópicos que estão aqui, mas a entrega dos panoramas é o que faz a diferença, é o que, como eu comentei, consegue tangibilizar a estratégia de marketing. Então, vamos passar aqui por cada um desses módulos para entender a importância disso dentro do marketing panorâmico e eu vou dar uma pincelada nas ferramentas que a gente usa por aqui. Primeiro de tudo, módulo business, a gente precisa começar falando sobre negócios, porque o que acontece? Como foi até comentado em algum momento, nós trabalhamos com marketing, com branding, e isso só faz sentido se o seu trabalho entregar resultados de negócio. Se você, no final das contas, não está ajudando alguma marca, alguma empresa a crescer, é muito difícil aumentar o valor do seu serviço e falar que você faz marketing estratégico. Então, primeiro de tudo, você precisa saber conversar sobre negócios, saber falar sobre objetivos estratégicos, saber se posicionar como um parceiro do seu cliente, não só aquela pessoa lá que vai executar as ideias que já estavam na cabeça dele. Não, e para você conseguir ocupar esse lugar de parceiro estratégico, esse ponto é essencial. Você precisa saber conversar sobre negócios para fazer com que a tua estratégia de marketing entregue para os objetivos traçados para aquele contexto. Então, aqui a gente fala sobre entendimento do negócio, sobre modelagem de negócio, sobre planejamento estratégico, para a gente conseguir ter essa visão geral, antes mesmo de entrar no tópico marketing. Próximo módulo, branding. Aqui no módulo de branding é a hora onde a gente entende qual que é o DNA da marca. O que cada marca carrega de único, isso ajuda, inclusive, a diferenciar os seus clientes e encontrar o que existe neles que não vai existir em mais ninguém. Eu gosto muito de trazer esse módulo de brand. Boa parte da minha formação, da minha experiência foi trabalhando com brand e a diferença enorme que faz quando você consegue capturar a essência de uma marca e trazer isso à tona, colocar um holofote naquilo que teu cliente já brilha, faz com que ele se engaje com a própria marca, com que a equipe inteira se engaje também. Então, tem uma parte de criar cultura e lógico que os clientes se engajem com essa marca. É muito mais do que só vender, existe um propósito, existem atributos, existem personalidades que faz com que o cliente ideal se conecte com cada marca que você vier atender. E, inclusive, gente, recomendo que todo o processo do Zolt, agora falando com os profissionais do marketing, né, sejam entregues, seja feito primeiro em vocês mesmos. Então, quer aprender sobre o zoom out? Antes de aplicar no cliente, aplique em você. É muito valioso isso. Nessa parte de branding, a gente entende qual que é a percepção de marca que cada empreendedor deseja construir e qual que é a percepção de marca que já existe para os negócios que já estão rodando.
A partir disso, a gente cria a essência de marca, que faz um compilado das coisas mais importantes que apareceram com mais frequência nessa análise de percepção, para ser um direcionador, uma bússola de como essa marca tem que se comunicar, para onde que ela está indo, e filtro também o que essa marca não é, o que não faz sentido para ela. Então, nessa hora é onde a gente consolida todos os insumos em um direcionamento estratégico, que não é só para o marketing, mas para o negócio como um todo. E trabalha também na expressão, que é o momento onde a gente consolida a inteligência de marca em algo visual, tanto em logo, quanto em rituais, signos, universo de marca. Então, até contextualizando aqui no MQV, eu tenho o universo do formigueiro. Eu digo que meus alunos, meus mentorados são as formigas do marketing e que a gente luta contra as cigarras do marketing. Quais são? A gente usa como referência a fábula, né, da cigarra e da formiga. A formiga está ali trabalhando de verdade, realmente encara o marketing como profissão, não como um jeitinho de ganhar dinheiro fácil, mas as cigarras do marketing estão aí cantarolando que você só precisa de um celular e você fica milionário em um dia. E não é assim que as coisas funcionam, né? Então a gente criou todo o universo com o inimigo, com a construção de tribo, com os nomes que a gente dá para nossa comunidade, que é o formigueiro, enfim, a partir desse entendimento de, primeiro, o que a gente valoriza e como que a gente cria memória e significado e um universo único que gera também distinção. Então, essa etapa de branding é sobre isso. É você conseguir entender, ter essa clareza de quem você é ou de quem é teu cliente, do que faz sentido colocar no holofote para gerar identificação e distinção da concorrência e como você cria um universo de marca que faz com que o seu brand gere memória, como nesse exemplo comentado do formigueiro, do DMQV. Imagina ser capaz de fazer isso. É sobre. Depois a gente tem aqui módulo de mercado. No módulo de mercado a gente começa a olhar para fora e entender o que mais influencia o negócio. Até agora, né, a gente olhou para business e olhou para branding, que é um papo muito interno, né, uma viagem profunda, por um aspecto mais racional, né, quando a gente fala de negócio, objetivo estratégico e tudo mais, e branding por um aspecto mais emocional. Eu costumo dizer até que branding é uma espécie de terapia de marca, terapia de empresário, é por aí. Mas a gente precisa voltar com esse olhar mais racional para entender o que existe no mercado e quais são as oportunidades que a gente pode aproveitar a partir daquilo que está acontecendo no mundo, porque o negócio existe em algum ambiente, né? Então, aqui, a gente fala de estudo de macroambiente, entendendo o contexto externo, né, as forças que influenciam o negócio. Sei lá, uma pandemia aconteceu. Obviamente, os negócios são afetados e nem sempre a gente tem controle sobre isso. Mas entender sobre esse contexto é importante para antecipar tendências e entender o que cada marca precisa fazer. E temos também estudo de concorrência para saber onde você está, quem são seus concorrentes, diretos, indiretos, produtos substitutos, e como que a gente consegue analisar para conseguir alguma vantagem competitiva, e entender, poxa, esses concorrentes estão se posicionando dessa forma, mas ninguém está fazendo isso que eu faço bem. E se eu colocasse meu holofote nesse ponto aqui, que gera uma diferenciação que ninguém está fazendo, que é um gap de mercado, então, essa análise de concorrência vai te dando uma nova perspectiva sobre a situação e apontando possibilidades de posicionamento. E a partir disso, a gente traça estratégias, trouxe aqui até a análise SWOT, tem várias ferramentas que estão aqui, que são ferramentas clássicas do marketing, mas organizadas de uma maneira que faz sentido. Não seja só preencher uma ferramenta, mas tudo tem um objetivo e tem um passo a passo, para que você consiga gerar resultado para você e para os seus clientes. Então, na análise SWOT, a gente está aqui justamente fazendo isso, elencando as forças, as oportunidades, as ameaças, colocando isso de uma maneira que gere insights, né? Que a gente tem aqui o cruzamento da SWOT, que tem esse objetivo de não fazer com que sejam informações soltas, mas ok. Entendendo esse cenário, que inclusive foi mapeado aqui em cima, o que eu consigo fazer para me destacar, para aproveitar uma oportunidade, para me proteger de uma ameaça? Essa é a lógica. E depois a gente vai para o próximo módulo, que é o módulo de público, super relevante. Aqui é a hora onde a gente define para quem que a gente gera valor. Porque o que acontece? Muitas vezes, um erro comum é você falar muito do que você faz,
Ah, eu vendo isso, meu serviço é assim, meu serviço é assado, e tentar empurrar algo para alguém, mas um caminho que faz muito mais sentido é entender quem precisa daquilo que você tem a oferecer. Quem são os perfis possíveis e para qual deles faz mais sentido eu me posicionar para conseguir alcançar o meu resultado e gerar resultado para o cliente. É muito sobre uma intersecção, um cruzamento de o que eu preciso enquanto marca, o que eu preciso enquanto negócio e o que o público também precisa, para eu conseguir criar a solução perfeita. Para fazer isso, a gente precisa entender quem é o público. Não é sobre só preencher uma persona e falar, ah, é fulaninha que tem um filho e que gosta de sair. De onde você tirou esses dados? Então, nessa etapa de público, a gente faz uma pesquisa de público para entender quem é esse público, quais são as possibilidades de público, segmentar, né, que a gente fala de segmentação de mercado, e analisar os segmentos possíveis para qual a sua empresa ou seu cliente pode focar e pode atender. E aí a gente consegue ver se existe um público que é mais propenso a curtir teu serviço, se tem um público que vai te trazer mais retorno financeiro, se tem um que gera valor, se tem um que nenhum concorrente está olhando, e a partir disso a gente consegue escolher um segmento, e a partir da escolha desse segmento que foi feita com uma pesquisa, criamos a pessoa. Então é algo muito mais embasado do que só preencher pessoas com vozes da sua cabeça. Depois disso, vamos para o módulo de posicionamento. E o posicionamento é central em todo o marketing panorâmico. Tudo que a gente fez até então foi para chegar no posicionamento, e é o posicionamento que vai guiar tudo daqui para frente. Nessa etapa, a gente pega de volta, né, o modelo de negócios, a essência de marca, a análise de concorrência, a persona, e começa a desenhar possibilidades. E se? E se eu me posicionasse para este público? E se eu escolhesse me destacar da concorrência dessa maneira? E se eu focasse nessa proposta de valor que eu elenquei lá no modelagem de negócio? E se eu colocasse os holofotes nesse atributo da marca? E você vai criando possibilidades de posicionamento e depois avalia essas possibilidades, esses cenários, e entende, ok, quais são os riscos, quais são os benefícios, quais são as oportunidades, quais são os trade-offs, do que eu vou precisar abrir mão para conseguir consolidar esse posicionamento, será que vale a pena? Qual cenário é melhor? E a gente tem ferramentas para isso, para analisar esses cenários e conseguir identificar, poxa, isso aqui é mais vantajoso. A gente consegue dar notas, efetivamente, para cada um desses posicionamentos e chegar nessa definição de uma forma mais embasada. E não, eu tenho feeling de que esse caminho aqui vai dar mais certo. A gente transforma feeling em dados e realmente tem mais embasamento, tanto para você quanto para os seus clientes, para direcionar uma das definições mais estratégicas do marketing, que é essa daqui. Depois disso, a gente parte para o módulo de produto já na intenção de criar soluções que se vendem sozinhas. Você já sabe como você quer se posicionar, você já sabe qual é o perfil de público que você quer atender. Vamos agora criar uma esteira de produtos com um produto de entrada, produto intermediário, produto high ticket, para você não perder cliente que aparece e às vezes não tem condições de pagar teu produto mais caro, você vai ter um menor para vender. Ou às vezes você vai ter um produto de entrada para quem acabou de te conhecer e ainda não vai comprar o mais caro, mas ele vai manter na esteira de produto, a gente aumenta o LTV desse cliente que já conheceu você de alguma maneira e cria soluções que realmente entregam valor. Aqui a gente tem esse modelo, né, essas ferramentas para a criação de proposta de valor. Muito mais do que entregar um serviço, você vai resolver um problema. Que problema é esse? Que problema seu cliente está enfrentando? O que ele espera ganhar de você? É a partir dessas perguntas e das necessidades do cliente que você cria uma solução desejável. Porque é muito difícil você empurrar o teu serviço do jeito que você considera certo. A gente parte esse discurso dessa etapa de entendimento do público. E aí, com isso, a gente cria proposta de valor, fica muito mais fácil vender quando você faz por esse caminho. E aí, nisso também entra a parte de design de serviço, que quase nenhum profissional do marketing fala. Isso aqui é um puta diferencial. O que acontece? É muito comum o marketing estar muito focado na venda, mas a experiência do cliente não termina quando ele compra. Na verdade, ele começa, né, quando ele compra. E é super relevante a gente pensar na jornada do usuário depois que ele compra também. Como que a gente faz para encantar essa pessoa? Para que ela compre de novo? Para que ela traga mais gente?
porque o marketing é essa roda, né, que vai fazer com que um cliente satisfeito traga novas pessoas, e a gente não faz sentido focar só na estratégia de divulgação de como sua marca vai ser conhecida para fora. Como você vai encantar quem já está dentro? Então, ao falar de design de serviços, a gente também consegue abordar essa parte que quase ninguém fala. E, enfim, falamos de divulgação, né? Como chegar no público certo, como conhecer as pessoas, onde elas estão, né? E aqui a gente tem duas ferramentas únicas, a baralho da divulgação, que eu mostrei para vocês aqui também, tem as cartinhas no formato digital, jornada do usuário, caminho que ele percorre até chegar numa compra, até se relacionar com uma empresa, e o leque de vendas, que é uma metodologia exclusiva do MQV, onde a gente organiza toda a complexidade do marketing, né? Eu cheguei a comentar com vocês, eu fiz muito curso de todo tipo de marketing, isso virou baralho, mas eu precisava organizar isso de uma forma que fizesse sentido, de, ok, que tipo de marketing funciona para cada tipo de produto, para cada tipo de cliente? É o leque de vendas que mostra tudo isso. E aí a gente percebe, né, voltando para o início, às vezes a gente está muito focado, sei lá, no Reels do Instagram, mas olha o tamanho do Reels do Instagram perto de tudo isso que existe no marketing panorâmico. Divulgação, produto, posicionamento, escolha de público, estudo de mercado, estudo de branding, estudo de business. Percebe que é pequeno? Percebe como estar atolado no operacional faz com que toda essa parte fique invisível? A gente precisa expandir a nossa visão panorâmica para conseguir entregar mais resultado. Quando a gente atua com tudo isso que está aqui, é muito mais fácil a gente entregar mais resultado para o nosso cliente e a gente demonstrar o valor desses conhecimentos, que é aquele ponto que eu estava conversando com vocês. Às vezes, a estratégia não consegue ser monetizada porque ela não é visível. Com os panoramas, que são essas ferramentas aqui do marketing panorâmico, você tangibiliza a estratégia. E tem uma metodologia aqui que já está pronta e validada, que funciona em qualquer contexto para você trabalhar com marketing estratégico de verdade. Fez sentido para você, gente? Fez sentido trabalhar? Faz sentido para você trabalhar com tudo isso e ser mais do que só uma formiga operária? Eu costumo até dizer, né, que quem consegue atuar com a parte estratégica muda de patamar. Você sai da operação e passa a atuar como formiga rainha, liderando um time que é capaz de ficar no operacional enquanto você vai trabalhar com essa parte aqui. Particularmente, é o que eu mais gosto de fazer. Eu sinto que cada hora investida em estratégia retorna de verdade e impacta meu cliente por anos. É diferente de, sei lá, uma frustração minha. Passei 4 horas fazendo um post do Instagram, postei e flopou. E eu pensei, nossa, 4 horas para isso, e flopou de novo. Agora, 4 horas investidas num panorama gera diferença para o negócio, impacta toda a realidade de para onde o negócio vai caminhar. Eu sou até suspeita para falar, né? Eu gosto de trabalhar muito mais com a parte estratégica. E se você também se interessa por isso, recomendo aprender sobre marketing panorâmico. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você entender mais sobre o Zoom Out, que é o curso onde eu falo mais, ensino sobre marketing panorâmico e ajudo a dar esse Zoom Out, né? Literal, até com a ferramenta que a gente usa para conseguir ter essa visão do todo. Entender como que você sai da operação para atuar com a parte estratégica. Quem sabe? Te vejo em breve. Clica no link aqui para você saber mais sobre como funciona. Essa aula, se fez sentido para você, tudo que foi comentado aqui, se você sentiu vontade de trabalhar com marketing panorâmico, deixa eu saber também. Deixa aqui nos comentários do vídeo o que você achou da nossa metodologia. Espero vocês. Até mais.